Olá, paz do Senhor. Vamos dar sequência ao nosso estudo a respeito de 2 Coríntios. Só que antes de seguirmos com a leitura, eu gostaria de pedir a você que ainda não nos segue, que se inscreva no nosso canal. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Deixe aqui o seu comentário, deixe o seu like. Vamos fazer a obra do Senhor juntos, para que o Senhor possa nos abençoar. Amém? E a palavra do Senhor nos fala: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 12, vou ler o versículo 1 e 2, depois vou pular para outros. No versículo 1 nos fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Nós lemos ali no livro de Coríntios que quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura e tudo se faz novo em nós, tudo é transformado. Aí vem o apóstolo Paulo nos falando que nós temos que prestar um culto racional a Deus, com o nosso corpo como sacrifício vivo, e que somos, para nós não nos conformarmos com este mundo, porque somos transformados. Então, pela renovação da nossa mente, que o Espírito Santo nos renovou, nos transformou, nós temos que não se conformar, nós temos que fazer diferente do que o mundo ensina. E como vamos fazer isso? Lá do versículo 15 em diante vai nos falar: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Mas não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esta é a forma que nós vamos renovar. Nós vamos não se conformar, porque o mundo ensina exatamente o contrário. Dane-se quem estiver chorando, o problema dele, não estou nem aí, a minha vida, eu não tenho nada a ver com isso. Temos que ser ambiciosos mesmo, temos que passar por cima de todo mundo. Aqui fala: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas. Isso significa que nós não devemos desejar aquilo que não é nosso, o que está muito alto, além do nosso alcance. Nós temos que ser ambiciosos de uma forma saudável, temos que querer algo mais para as nossas vidas, temos que querer sempre o melhor e sempre mais, mas de forma honesta, fazendo as coisas honestamente. E fala que só que o mundo vai ensinar o contrário. Não, você tem que querer a todo custo, não importa o que você vai fazer para conquistar. Não, importa e muito. E aqui fala que se alguém tiver fome, para a gente dar o de comer, se tiver sede, para dar o de beber, ter amor um com o outro. A respeito da ira, nós até podemos sentir
raiva, né, diante das situações, mas nós não podemos executar esta raiva. Nós não podemos pôr para fora, nós não podemos praticar, porque às vezes nós sentimos. Já pensou? Às vezes as pessoas fazem algo com a gente que a gente tem vontade de matar, né? Aquela raiva, ai, que revolta que nos dá. A gente vê uma pessoa matou o outro de uma forma muito sangue frio. A gente tem vontade de fazer o mesmo com essa pessoa. Não, essa pessoa merece isso também. Isso é pecar. A gente pode sentir essa ira, mas a gente não pode executar. Não pode ir lá e fazer o mesmo que o outro fez. Então, a vingança é do Senhor, pertence a Ele. Ele vai se vingar por nós. Ele não tem o culpado por inocente. A gente vê aí muitas coisas ruins acontecendo. Quando a gente olha, para um pouquinho para assistir os jornais, pelo amor de Deus, é muita coisa má. Aí a gente se revolta, a gente sente ira. Mas é como a palavra do Senhor fala. Deus é que vai se vingar. Deus é que vai trabalhar. Não cabe a nós julgarmos. O Senhor vai fazer o julgamento correto dessa pessoa. E às vezes a justiça do homem, ela é falha. Aquela pessoa que cometeu tal crime bárbaro passa impune. Mas diante de Deus, nada disso passará. Nada. Então, vamos viver na contramão do mundo. Isso é fazer a vontade do Senhor, fazer a obra do Senhor. É não aceitar o mundo do jeito que ele está, é ser transformado, é ter uma mente renovada e viver a perfeita vontade de Deus, não deixar o mal vencer, mas nós vencemos a ele com o bem. Quando alguém te fizer mal, não retribua com o mal. Quando alguém pisar no seu pé, não devolva. Faça com amor, apresente um coração limpo, sem ira, sem mágoa, e mostre que você é diferente, que você tem uma mente renovada. Não deixe o inimigo trabalhar na sua mente, não deixe ele dominar a sua vida, não deixe o mundo, que hoje o que é certo se tornou errado, não deixe o mundo ditar as regras da sua vida. Siga pela palavra do Senhor, faça o que está escrito aqui, porque se nós seguirmos o que está escrito na palavra do Senhor, se nós fazermos conforme o que foi lido aqui, Deus vai nos abençoar grandemente e nós vamos alcançar a vida eterna, moradia com o Senhor. Nós somos renovados todos os dias, porque não é fácil viver debaixo da graça do Senhor. Os levantes vêm, as tempestades vêm sobre nós, mas nós temos que ser diferente. Nós temos que viver de uma forma diferente. Nós temos que apresentar nossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor. E isso é matando o desejo da carne, é não seguindo aquilo que nós gostaríamos de fazer, mas deixando o Espírito dominar as nossas vidas, porque quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós e Ele é quem nos direciona. E temos que apresentar a Deus um culto racional. O culto racional é isso, é fazer as coisas corretas perante os homens, todos os homens, sem exceções. Os homens que nos enganaram, os homens que mentiram, os homens independentes. É perante todos os homens. Se possível, quando estiver em vós, tede paz com todos os homens. Esta é a orientação de Deus para nossas vidas. Que nós venhamos a viver a palavra do Senhor, viver de acordo com que a palavra nos orienta, para que nós possamos alcançar a nossa coroa de justiça e assim a nossa salvação com Cristo. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Deixe o seu comentário, não deixe de compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que necessita, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela vai e faz aquilo que é a vontade do Senhor. Às vezes eu falei aqui muita coisa, mas
Só uma coisa te chamou a atenção, mas Deus vai falar com outra pessoa de uma forma diferente. Deus vai trazer um despertar, um renovo. Então compartilhe, porque o Senhor sabe como trabalhar na vida de cada um. Nós não sabemos a situação da pessoa, como ela está, mas Deus conhece. E quando nós fazemos a nossa parte, o Espírito Santo de Deus faz a parte dele e liberta, cura, transforma, renova, restaura e salva. Porque esse é o nosso objetivo: falar, compartilhar, pregar a palavra do Senhor, para que almas possam ser salvas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.